Boa noite, meus amados irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um culto na Igreja Batista Regular do Alto Branco, um culto de oração, que nós vamos poder levar nossas petições ao Senhor, nossos agradecimentos, como fala Paulo aos Filipenses. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições em tudo conhecidas diante de Deus, através da oração, da súplica e da ação de graças. Então que possamos descansar, confiar no Senhor, pois Ele tem cuidado de nós, independente das circunstâncias, né? E o primeiro louvor que nós vamos entoar fala um pouco sobre isso, né? Sobre podermos confiar no Senhor. Eu só confio no Senhor. Lindo voz de melodia. Vamos louvar o nosso Deus. Olá, irmãos. Hoje vamos louvar com o hino 301 do Voz e Melodia. Eu só confio no Senhor. Louvemos. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus com o hino Hora Bendita, número 148 do Cantor Cristão. Vamos louvar o nosso Deus. Amados, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Vamos louvar com o hino do Cantor Cristão, de número 148, que tem por título Hora Bendita. Vamos louvar ao Senhor. Bendita hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a
Amém. É bom louvar o Senhor e bom também nos reunirmos para aprendermos mais dele. É de fato uma hora bendita em que podemos nos achegar a Ele em oração, você estando em casa, no seu quarto, ou em comunhão junto com a igreja. Então, é um bom tempo. Nosso desejo é que todos os crentes, todos os filhos de Deus possam entender a importância e o valor disso em suas vidas. Amém? Dando continuidade nos nossos estudos, nós já falamos acerca de algumas coisas que estão presentes no arrebatamento. Falamos sobre o ressoar da última trombeta, a palavra de ordem, alguns aspectos importantes da doutrina da ressurreição. E hoje vamos falar como serão os corpos ressuscitados, os corpos glorificados, né? Então, para a gente ter uma melhor compreensão dos corpos glorificados, a gente vai fazer uma associação daquilo que a palavra de Deus nos fala sobre a ressurreição dos corpos, principalmente no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, e alguns exemplos práticos na vida daquele que é a primícia, né, que é o primeiro, daquele que tem um corpo glorificado, que é Jesus Cristo. Então, depois que ele ressuscitou com um corpo glorificado, e a gente vai ver algumas características desse corpo para a gente ter uma ideia do que seria o corpo glorificado que todos nós vamos receber, tá bom? Agora, antes, nós vamos a Deus em oração, pedindo a Ele discernimento e pedindo a Ele compreensão da sua palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos gratos, Senhor, por Jesus Cristo, que ali na cruz do Calvário entregou sua vida na cruz para que pudéssemos ter vida. Somos gratos, pois ao terceiro dia Ele ressuscitou, vencendo a morte, e assim trazendo o respaldo da justificação diante de Ti, que o seu sacrifício foi suficiente, foi satisfatório para Ti. Somos gratos porque um dia, assim como veremos, seremos também igual a Ele, um corpo glorificado. Assim te oramos, pedindo discernimento nesse momento, para compreendermos a Tua palavra. Pedimos que retire toda distração que possa vir a atrapalhar, que todas as armadilhas de Satanás, para que não coloquemos nossa atenção na Tua palavra, possam ser retiradas. Assim te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Lá na igreja nós temos o costume de colocar alguns avisos, por exemplo, evite ir ao banheiro ou beber água durante os cultos, procure antes ou depois, levar sua garrafinha d'água e tudo. Aqui a gente modifica o pedido, ou seja, deixe para preparar alguma comida antes ou depois, não no momento do culto, deixe para ajeitar alguma coisa na sua casa antes ou depois, para que você não perca a preciosidade da palavra de Deus. Pedimos também que todos possam estar juntos para aprender da palavra, já que estão em quarentena, em sua maioria. Então, não é desculpa para não estar juntos. Amém? A palavra do nosso Deus diz também sobre a expectativa que os crentes têm de receber esse corpo glorificado. Então, há uma expectativa, a falta de conhecimento acerca da doutrina faz com que a gente não tenha a expectativa que deveria ter. Mas a palavra de Deus diz em Romanos 8:23, diz, e não só ela, ele está falando da natureza dos animais que foram colocados sobre a escravidão daquele que a sujeitou por causa do pecado do homem. Então ele fala que não somente a natureza, não somente os seres viventes, mas também nós mesmos que temos as primícias do Espírito, ou seja, os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então nós aguardamos que o nosso corpo também seja redimido, que nós tenhamos um corpo glorificado. Nossas almas foram salvas e aguardamos agora a salvação dos corpos. Os crentes que suas almas foram libertas têm a expectativa da adoção do corpo, um corpo glorificado. Porque esta expectativa
pois na situação em que a gente se encontra hoje, de pecadores redimidos, mas que ainda tem um corpo velho, um corpo corrupto, ele ainda, em muitas áreas da sua vida, vive a prática do pecado. De maneira que a prática do pecado é oposta à nossa nova natureza. Logo isso nos entristece, logo isso nos inquieta, porque a gente desagrada aquele que é totalmente digno. Então a gente se entristece e anseia pelo tempo em que a gente não peque mais, anseia pelo tempo em que a gente não mais perca o controle de determinadas coisas, determinadas palavras, ações, né? Então nós ansiamos por esse tempo. Paulo escreve aos Romanos descrevendo essa, vamos dizer assim, essa tristeza por ainda estarmos no corpo velho da seguinte maneira, Romanos 7, 21 a 23. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, no seu corpo, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então os nossos membros, o nosso corpo, a nossa natureza velha ainda está conosco. Então a gente espera um dia que essa natureza velha não seja mais parte nossa, mas estejamos por completo servindo ao Senhor com os corpos glorificados. De forma alguma, isso é justificativa de permanecermos no pecado, de permanecermos na prática do pecado hoje, se justificando, estamos no velho homem. Não, de forma alguma, até o texto mais para frente, Paulo vai explicar isso. No capítulo 8, versículo 12 a 14 de Romanos, ele diz: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Em outra forma, Paulo também diz aos Romanos: permaneceremos, pois, no pecado para que a graça de Deus superabunde? De modo algum. Nós que fomos libertos do poder do pecado, como, pois, permaneceremos no pecado? Entende? Então, nunca, jamais, isso pode ser justificativo para que a gente permaneça no pecado. Mas isso é um entendimento de nossa real situação, uma luta constante entre a carne e o espírito. E muitas vezes perdemos essas batalhas espirituais contra a carne, e isso faz com que a gente anseie cada vez mais ter o corpo glorificado, um corpo que não está mais sujeito às tentações da carne, né? À medida que nós começamos a compreender a necessidade do corpo glorificado para andarmos de maneira agradável diante de Deus, de maneira perfeita diante de Deus, entendemos também a sua importância e o seu valor, né? A sensação que muitas vezes eu tenho é que muitos dos filhos de Deus não compreendem o valor da ressurreição dos corpos, né? Só há uma forma de desfrutarmos por completo de tudo o que o Senhor tem proporcionado para nós, e é tendo um corpo glorificado. No corpo que nós temos hoje, nós não temos como desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para quando for levar a sua igreja, pois estaremos num corpo ainda pecaminoso se não tivesse a ressurreição dos corpos. E a Bíblia fala que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus, né? Então nós não podemos herdar as coisas que Deus tem providenciado para nós no corpo que temos hoje. Nós desfrutamos dessas coisas pela fé, mas de maneira literal nós só podemos desfrutar um dia, servir ao Senhor um dia, em sua plenitude, quando tivermos com o corpo glorificado. Hoje nós temos alguns aspectos do nosso velho homem que são manifestos. Nós às vezes perdemos a cabeça, às vezes tomamos decisões impensadas, pecamos, desagradamos a Deus, não fazemos as coisas segundo a sua vontade. Então a necessidade do corpo glorificado é para que possamos servir ao Senhor de maneira completa, de maneira perfeita, sem pecado, né? Então isso se faz necessário a ressurreição dos corpos.
Entendemos que a ressurreição de Cristo é extremamente importante para a nossa justificação, como fala lá em Romanos capítulo 4, que ele ressuscitou para a nossa justificação. Então a ressurreição de Cristo é a declaração que o sacrifício dele foi suficiente para Deus, para que ele pudesse nos declarar justos na pessoa de Cristo. Muitas vezes temos essa compreensão, às vezes nem todos têm de fato essa compreensão tão acertada na mente, mas muitas vezes, apesar de termos essa compreensão, negligenciamos a ressurreição dos corpos. A Bíblia fala no início de 1 Coríntios, capítulo 15, que Cristo é a primícia, ou seja, é o primeiro, e a primícia é a garantia dos frutos futuros, né? Numa plantação, quando você tem as primícias das colheitas, tem ali a garantia de que vai ter uma grande colheita. Quem é a grande colheita? Exatamente a igreja do Senhor, que vai ser também ressuscitada. Cristo, a primícias, depois nós, os que somos de Cristo. Mas esse texto a gente vai falar depois. Hoje a gente vai falar mais sobre o aspecto de como será esse corpo glorificado, de como ocorrerá, de como seremos, né? E a gente vai ver um pouquinho baseado no texto de 1 Coríntios capítulo 15. Eu queria agora que você fosse pegar a sua Bíblia, se não já pegou, né? Mas se não pegou, pegue, porque a gente vai tentar entender um pouquinho esse texto. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 35 ao 49. Diz assim a palavra do nosso Deus. É interessante que a gente vai ver isso de maneira mais clara, mais detalhada, quando a gente for fazer a exposição de 1 Coríntios. A carta de 1 Coríntios, ele é bem divididozinho em assuntos. Ele se divide praticamente em 2 tipos de assuntos, ela geral. As coisas, o relato que a família de Coloé dá a Paulo, a situação espiritual da igreja, sobre processos judiciais, um contra o outro, partidarismo, pecado dentro da igreja. E a partir do capítulo 7, ele vai falar sobre as dúvidas dos coríntios. Então, Coloé a família de Coloé leva a carta, era uma família de confiança da igreja de Corinto, ele leva a carta para levar as dúvidas dos irmãos de Corinto a Paulo. E à medida que ele leva a carta, ele também dá o seu relatório acerca da igreja. Então, do capítulo 1 até o capítulo 6, Paulo vai discutir sobre os problemas que Cloé relatou, os da família de Cloé relataram. E a partir do capítulo 7 até o final, ele vai tirar as dúvidas acerca das coisas que eles escreveram. Uma dessas dúvidas que eles tinham era acerca da ressurreição dos corpos. Como eles iriam vir, né? Como seriam os corpos ressuscitados? Por quê? Porque na cultura grega havia um forte ensino, um dualismo entre a parte material e a parte espiritual. Muitos teólogos concordam em dizer que o problema da igreja de Corinto era um problema doutrinário acerca da doutrina da ressurreição. Eles não ligavam para os corpos porque eles acreditavam, os gregos, que o que importava era a alma. Logo, o corpo seria desfeito, o corpo não teria mais serventia. Então, eles praticavam do corpo coisas ilícitas. Então, Paulo vai corrigir esse ensinamento, dizer que haverá uma ressurreição dos corpos e os nossos corpos hoje já pertencem ao Senhor, de maneira que nós não devemos oferecer os nossos membros a uma meretriz, mas ofereçamos a Cristo, né? Então, nossos corpos já pertencem a Cristo. Então, uma interpretação errônea acerca do corpo humano faz com que nós tenhamos uma vida de pecado. E isso era muitas vezes que caracterizava a vida dos coríntios, né? Então ele faz a seguinte pergunta, os coríntios, e essa pergunta ela vem cheio, não era uma dúvida sincera, e é por isso que a resposta de Paulo é uma resposta tão dura para eles. Era uma pergunta que estava aliada à heresia que eles tinham dentro da igreja, que era esse entendimento do corpo que eu falei dos gregos, né? Versículo 35 ele diz assim: mas alguém dirá, olha só, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Né? Os gregos acreditavam que a ressurreição, a doutrina da ressurreição envolvia quase um morto-vivo, com as mesmas deficiências, com as mesmas dificuldades. Então eles negavam isso. Nós vimos semana passada que na época de Cristo também tinham aqueles que negavam a ressurreição, que eram os saduceus.
uma seita, uma heresia judaica, um grupo específico judaico em que eles não acreditavam na ressurreição dos corpos, né? E aqui os gregos também acreditavam dessa maneira. Então Paulo dá uma seguinte resposta para essas pessoas que duvidam ou que têm dúvidas não sinceras acerca da ressurreição dos corpos, que duvidam. Ele diz insensato. Então a primeira resposta para aquele que vem com más intenções acerca de uma doutrina bíblica é uma resposta curta e direta para com o coração do homem corrompido. Insensato, louco, né? O que semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Então Paulo primeiro dá a pergunta, segundo ele dá a resposta, o argumento. E a partir do versículo 39 ele vai desenvolver seus argumentos. A gente não vai trabalhar o texto todo, mas eu quero pegar com vocês algumas partes específicas para a gente entender como serão os corpos glorificados, tá bom? Versículo 37 ele diz: e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada semente o seu próprio corpo. Qual é o ensinamento que ele está dizendo? Olha, quando a gente vai fazer uma plantação, a gente pega e planta o quê? A semente. A semente não vai nascer, germinar uma semente, mas vai germinar uma planta, um fruto, algo diferente do que foi simplesmente plantado, que era apenas a semente. Por exemplo, eu planto uma semente de maçã para nascer um pé de maçã. Então, a identidade, vamos dizer, a carga genética, eu não sei o termo específico, mas o seu gene, ele permanece, mas o resultado é totalmente diferente. Não nasce apenas uma semente, mas nasce aquele propósito, corpo que Deus providenciou para aquela semente específica, né? Então, aquilo que é germinado, aquilo que morre, não é aquilo que nasce. Entende? E ele dá o exemplo aqui do alimento. Por exemplo, a gente planta um grão de milho. Não vai nascer simplesmente um grão de milho, vai nascer uma espiga, um pé de milho, né? Então, aquilo que se planta não é necessariamente aquilo que se colhe, né? E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, ou seja, o corpo é tudo aquilo que a semente vai providenciar, mas nós semeamos apenas o grão. Entendido isso? Aí ele diz no versículo 38, mas Deus dá o corpo como quer, a cada semente o seu próprio corpo. Então, cada semente terá o seu próprio corpo concernente à sua semente. O que isso quer dizer? Que teremos uma mudança no corpo, e ele vai descrever mais à frente, que a gente vai ver que mudança é essa no corpo, mas uma permanência de identidade. Quando ele diz, Deus dá-lhe o corpo como quer, a cada semente o seu próprio corpo. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo que haverá uma permanência de identidade e uma mudança de qualidade, né? Não sei como será essa permanência de identidade. Eu sei que Voltaires que morre, ou Voltaires que será ressuscitado, ele permanece a ser o Voltaires. É lógico que a gente vai receber um novo nome, a Bíblia fala isso, cada um receberá um novo nome do Senhor, mas a identidade da pessoa que um dia entregou a Cristo, ela permanece a mesma, sendo que haverá uma mudança de qualidade. Logo, Voltaires, falho e pecador, que outrora existia, vai deixar de existir, assim também como os demais irmãos que entregaram sua vida a Cristo. Olha só, que coisa maravilhosa, né? Se você for para o versículo 42, ele vai dar algumas características desse corpo glorificado. Versículo 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ou seja, um corpo pecador, um corpo que está sujeito a degradar-se, a se desfazer, e ressuscitará em incorrupção. Ou seja, não está sujeito à decomposição, não está sujeito a se desfazer, né? Não haverá os efeitos do desgaste
não terá o efeito que aquele que a gente chama, quando a gente estudava no ensino médio, entropia, é a segunda lei da termodinâmica, ou seja, a gente compra um carro novo, ele tende a envelhecer. Nós nascemos com as nossas células e tudo, e o corpo tende a se desfazer, o corpo tende a enrugar, a gente fica velho, começa a ficar esquecido, a quantidade, a parte celular, todo o nosso corpo entra numa, vamos dizer assim, num desarranjo, né? A lei da entropia quer dizer que todo meio organizado tende a ficar desorganizado. Então, um carro novo tende a ficar um carro velho. A gente não compra um carro velho e ele vai ficando novo com o tempo. Ele tende a ficar velho. A gente compra um computador hoje, ele tende a ficar obsoleto, ficar lento, ficar desgastado com o uso. Assim somos nós também. Nós tendemos a ficar esquecidos, a ficar velhos, a ficar cansados, né? Tudo isso. Isso são efeitos do pecado na nossa vida. No sentido de que todos nós nascemos no pecado. Então, por vivermos num mundo caído, isso é a tendência do ser humano. O mundo está em desarranjo. Então, aquilo que é semeia em corrupção, resultante do pecado, vai ressurgir em incorrupção, não sujeito mais à decomposição, aos desgastes que temos resultantes de um mundo caído e de uma natureza caída. Então, essa é a primeira coisa. Que coisa maravilhosa. As pessoas, quando ressuscitarem, não poderão mais morrer nesse corpo glorificado. 43, ele também diz: semeia-se em ignomínia ou vergonha, ressuscitará em glória. Ou seja, nós estaremos livres dos efeitos da maldição, né? Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em poder ou com vigor. Nós não estaremos mais sujeitos ao cansaço, fraqueza, essas coisas. Nós seremos, de uma certa maneira, um corpo que não se cansa, um corpo que não tem fraquezas. Então, esse será o corpo. Isso é um grande consolo para aqueles que passam por grandes dificuldades na sua luta contra o pecado, que muitas vezes nos cerca. Isso é um refrigério, algo muito gratificante para aqueles que passam por algum problema de saúde. Um dia você não terá mais problemas de saúde, né? Então, esse texto fala disso. 44. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Então, o que é algo natural? É algo que tem as limitações do mundo natural. Nós temos a necessidade, por exemplo, de nos alimentarmos fisicamente, né? Nós temos, muitas vezes, a necessidade de repousarmos, de descansarmos, porque o nosso corpo ele não aguenta. Muitas vezes precisamos ser acompanhados por médicos e tudo, mas o corpo glorificado não estará mais limitado, o corpo espiritual não estará limitado às coisas naturais, né? Ele será um corpo espiritual. Embora real, não terá limitações naturais como as que eu falei. E se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Assim, versículo 45, assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Então, esse será o tipo de corpo que todos nós receberemos. No versículo 48 ele diz: qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. Então existe o corpo terrestre e existe o corpo celestial. Tal como é o corpo celestial, quem é esse corpo celestial? Quem teve esse corpo celestial até hoje? Unicamente Jesus Cristo. Ele é a primícia, e quando ele vier em sua glória, todos aqueles que confiaram nele terão também o seu corpo glorificado, o seu corpo espiritual. Então, se Cristo é a primícia, se Cristo é o primeiro, nós seremos como ele, porque lá em 1 João 3, de 1 a 3 diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. Amados, e aqui está o nosso texto para entender isso.
Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Ou seja, ainda não se manifestou o corpo que nós teremos. Ainda vai se manifestar, né? Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Então nós teremos o mesmo corpo de Cristo quando ele vier nos arrebatar nas nuvens, né? Receberemos um corpo igual ao dele. É esse corpo que nós ansiamos, que nós desejamos, que nós, segundo a linguagem de Romanos, gememos com a expectativa de receber, porque é um corpo, como assim estudamos hoje à noite, que não estão sujeitos à decomposição, que não está sujeito à desordenação. É um corpo que não está sujeito aos efeitos da maldição, né? É um corpo que não se cansa, é um corpo que não terá limitações naturais, mas é um corpo glorificado, que não peca, né? Então, esse é o tipo de corpo que todos nós teremos. Em resumo, podemos dizer aquilo que Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido. Hoje nós vivemos num corpo abatido, um corpo que está suscetível a vários problemas, a várias coisas, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, que bênção sabermos que um dia, ora vem Senhor Jesus, né? Que Ele venha buscar a sua igreja para que tenhamos sim esse corpo glorificado e possamos de fato servi-lo de maneira perfeita, de maneira que podemos desfrutar de tudo aquilo que Ele proporciona para nós. Em resumo, podemos dizer isso, né? Os corpos glorificados serão como o corpo ressurreto de Cristo. Naquele corpo, nosso Senhor poderia, por exemplo, e aqui a gente vai ver alguns exemplos do que Cristo poderia fazer, para a gente ter uma ideia do que vai ocorrer também conosco, além do que a gente já viu. O Senhor poderia entrar numa sala fechada, quando os discípulos estavam reunidos, ele entrou na sala, está na sala fechada. Então ele poderia ultrapassar as limitações físicas, né? Esse corpo glorioso. A gente viu isso, a gente poderia ver isso em João, capítulo 20, versículo 19, versículo 26. Você pode anotar aí e depois dar uma olhada. Ele também poderia desaparecer enquanto falava com outras pessoas. Lucas 24, versículo 30 e 31. Ele também podia desafiar a lei da gravidade, ou seja, a lei da gravidade não vai mais interferir, uma coisa interessante, na vida dos corpos glorificados, né? A gente vê isso em Atos 1, 9, quando Cristo foi aos céus. Ele também poderia ser tocado, embora seja um corpo humano espiritual, ele também era um corpo em que poderia ser tocado. Por exemplo, quando Tomé, vai ver, então encosta o teu dedo aqui, Tomé, né? Então ele poderia ser tocado. João 20, 27 nos fala que o corpo de Cristo poderia ser tocado. É um corpo que fala, óbvio, Lucas 24, 17 a 32. É um corpo que poderia comer. A gente também vê isso em Lucas capítulo 24, versículo 30. Né? É um corpo que pode comer, mas ele não tem a necessidade natural de comer. É interessante, né? Então, é um corpo que pode transpassar locais, é um corpo que não está sujeito mais ao pecado, é um corpo que as leis da gravidade não limitam mais esse corpo, é um corpo que não está sujeito à lei da entropia, no sentido de se desfazer, porque o pecado não vai ter mais ação sobre esse corpo. Então, tudo isso a gente vê como serão os corpos glorificados, né? Que o nosso desejo, irmãos, seja a cada dia querer que o Senhor venha o mais rápido possível. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, para nos levar para Ele e nos conceder esse corpo glorificado. Que bênção será! E aí só quem entende isso é aquele que luta contra o pecado.
uma pessoa que vive no pecado, uma pessoa carnal, uma pessoa que não tem a Cristo, ela não pode compreender o desejo de ter esse corpo, né? Mas as pessoas, os irmãos em Cristo, aqueles que confiaram no Senhor, que lutam contra o seu pecado, que lutam contra as deficiências que temos na parte espiritual, aqueles que lutam contra problemas também resultantes de um mundo caído, de doenças, pandemias, né? Esse deve ser o nosso desejo. Ora vem, Senhor Jesus, que possamos desejar e utilizar essa compreensão da ressurreição dos corpos como algo motivador para servirmos. Lá no versículo, se eu não me engano, 58 de 1 Coríntios 15, ele dá o fechamento do ensino da ressurreição. A compreensão exata dos corpos deve nos levar a ser abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. E também é uma exortação aos irmãos a servirem com mais afinco, a amarem mais o Senhor, a serem gratos por aquilo que o Senhor tem nos proporcionado em Cristo Jesus. Amém? Então Deus abençoe a cada um de vocês. Então é isso que nós podemos ver, alguns vislumbres de um corpo ressuscitado, um corpo que não está sujeito ao pecado, à corrupção, à morte, mas é um corpo vivificante, é um corpo que tem várias características que a gente vai amar ter e amar desfrutar daquilo que o Senhor tem proporcionado. Então Deus abençoe. Semana que vem a gente volta para falar um pouco mais sobre a ressurreição. Cristo a primícia, Cristo a garantia, depois nós que estivermos vivos, e a gente vai tentar fechar a ressurreição dos mortos, dos crentes em Cristo, porque os incrédulos também serão ressuscitados, terão um corpo para sofrer a punição eterna. Eles já estão em tormento. A Bíblia nos orienta isso. Há 2 semanas passadas eu falei para vocês sobre a revelação progressiva, citei apenas, e semana que vem a gente tenta fechar essa ressurreição dos santos da igreja, né? Tendo em vista que os incrédulos não ressuscitarão agora, só no último dia, para comparecer diante do tribunal de Deus, o grande trono branco, e que eles serão julgados segundo os seus pecados, segundo as suas obras, né? De maneira que todos eles serão condenados. Deus abençoe a cada um, que isso que foi aprendido hoje com esse texto de maneira bem ainda, vamos dizer assim, por cima, já possa nos motivar a aprender mais da doutrina da ressurreição dos corpos. Deus abençoe, tenha uma ótima quarta, final de quarta, e vamos agora para o nosso tempo de oração. Então gostaria que vocês colocassem nos grupos os pedidos de oração, lembrando daqueles irmãos que estão enfermos, os irmãos das congregações que estão passando por dificuldades financeiras também. Deus abençoe a cada um e que o Senhor venha logo nos buscar para estarmos com Ele. Amém? Deus abençoe. Graça e paz, amados irmãos. Nós iremos trazer um louvor para os amados que tem por título Você Pode Estar Sorrindo Agora, e pedimos que vocês possam estar meditando na letra desse louvor. Você pode estar sorrindo agora, mas quem sabe amanhã vai chorar. Mas eu sei que você sabe a dor de viver todo o tempo sem ter com quem contar. Você pode estar sorrindo agora, mas quem sabe amanhã vai chorar. Mas eu sei que você sabe a dor de viver todo o tempo sem ter com quem contar. Quem sabe até vai querer disfarçar todo este nada que existe
mas tente enfrentar. Olhe pra Deus, Deus tem tanto amor pra dar, tanta paz, Deus sempre estende a mão. Quer ser amigo, Deus quer ajudar. Destranque a porta do seu coração e entregue a Deus a direção do seu viver. Deus tem tanto amor pra dar, tanta paz, Deus sempre estende a mão. Quer ser amigo, Deus quer ajudar. Destranque a porta do seu coração e entregue a Deus a direção do seu viver. E entregue a Deus a direção do seu viver. Seu viver. Se paz amas do céu puder desfrutar, se dor amas forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu